Ao abrir o e-mail que recebe inicialmente do Quírios, vai encontrar os seus dados de acesso, bem como a sua palavra-passe. Sugerimos que altere a palavra-passe, copiando a palavra-passe recebida e de seguida clique em Alterar palavra-passe. Agora deve colar a palavra-passe que recebeu e introduzir a nova com no mínimo 8 caracteres. Sendo alterada corretamente, vai surgir uma mensagem de sucesso. Agora podemos aceder ao Quírios, clicando na ligação que está no e-mail. Introduza os seus dados de acesso. Acedendo irá surgir o dashboard do Quírios. Para utilizar corretamente o Quírios, é necessário ter algumas noções. No lado esquerdo encontramos o menu de acesso às várias aplicações. Podemos criar novos utilizadores, que estejam limitados nas aplicações, ou seja, podemos ter utilizadores que só tenham acesso a algumas funcionalidades. Daqui a pouco vamos ver como se adicionaram mais utilizadores e como restringimos os seus acessos. Quando entramos numa aplicação, este menu passa a apresentar apenas as opções existentes nessa aplicação. Para voltar ao menu das aplicações, temos disponível o ícone de acesso às aplicações. Para alternar entre subscrições, ou seja, se tiver mais do que uma subscrição, pode clicar em cima do nome da subscrição atual e selecionar a subscrição para a qual pretende alternar. Abrindo o menu do utilizador, encontramos uma série de opções. A primeira permite alterar a palavra-passe. Clicando surge o ecrã, onde deve preencher a palavra-passe atual e a nova. Podemos também alterar o tema. Temos disponível o tema escuro e o tema claro. Pode alterar o idioma, estando disponível em português, espanhol e inglês. Se alterar, vai reparar que o Quírios altera o idioma do layout. A seguir podemos editar a paróquia, onde vai encontrar a ficha da paróquia e pode alterar por exemplo a imagem da paróquia e que é utilizada na aplicação para identificar a paróquia. Importante também é confirmar a designação fiscal e o número de contribuinte. Sempre que um campo tenha este símbolo, significa que para preencher o campo, deve clicar no ícone e escolher um dos valores já existentes, como é o caso do Orago. Encontra também os dados da morada e contactos. No separador Nomeações vai poder consultar as várias nomeações da paróquia, desde que estejam preenchidas nos serviços centrais da diocese. No separador Horários, pode adicionar os horários para as missas e confissões. Para tal basta clicar em Adicionar, caso não tenha local de culto deve adicionar primeiro o local de culto. Para tal, deve fechar e abrir a aplicação Locais. De seguida abra Locais de culto e clique em Adicionar local de culto. Selecione a paróquia e introduza o nome do local de culto.
Agora volta a editar paróquia, clica em horários e já pode preencher o horário. Neste caso, estamos a introduzir o horário da missa de domingo, semanal. Se o horário só for válido num determinado período de tempo, podemos definir esse período nas datas inicial e final. No final clicamos em guardar. Estes horários vão ficar disponíveis também na aplicação móvel. Agora, se clicarmos em cima do nome, no caso de ser elemento do clero, vai ter acesso à sua ficha que existe nos serviços centrais da Diocese. Clicando, abre a sua ficha, onde pode consultar todos os seus dados, desde identificação, contactos, nomeações, contas correntes e outras informações. Se houver alguma informação errada, pode solicitar a sua alteração preenchendo o campo Pedido de atualização de dados e clique em Guardar. Este pedido é enviado para os serviços centrais. Em Ordenações e Nomeações, podem consultar todas as nomeações bem como os dados da sua ordenação. Em Contas Correntes, pode consultar todos os documentos de tesouraria emitidos pelos serviços centrais e, no caso de existir, também da Fraternidade Sacerdotal. Consegue também verificar quais os documentos que ainda não estão pagos. Por fim, em outras informações, encontra o histórico das renovações do cartão sacerdotal, retiros, formação permanente, publicações, currículo e habilitações académicas. Acedendo a definições, podemos definir alguns dados fundamentais para o bom funcionamento da subscrição. Podemos definir a moeda a utilizar. Definir se é um pároco ou administrador paroquial a assinar os documentos por defeito e indicar qual o pároco ou administrador paroquial. Indicar qual o tipo de documento de tesouraria pré-definido, que é utilizado quando emitimos documentos automaticamente a partir de vários módulos, como intenções de missa, óbitos, matrimónios ou batismos. Aqui podemos selecionar um dos registros já existentes, por defeito temos adiantamento, crédito, donativo, nota de dívida e recibo. Vamos selecionar recibo, pois não pretendemos que sejam sempre adicionados como donativos. Pode também selecionar um layout para o envio de notificações de valores em dívida, a partir das contas correntes. Estes layouts devem ser definidos no módulo Layouts existente em Newsletters, SMS. Em repartição de finanças deve colocar o código da sua zona para que possa depois submeter o modelo 25 no portal da autoridade tributária. Por fim, caso deseje, pode enviar mensagens escritas SMS através do Quirios, mas necessita ter um contrato com o serviço Vodafone SMS Broadcast. Caso tenha o serviço ativo, basta introduzir os seus dados de acesso e depois pode enviar SMS a partir do menu SMS em Newsletters, SMS.
Aconselhamos que sempre que aceda ao Quirios num computador público que clique em terminar sessão, senão quem vier a seguir pode ter acesso aos seus dados. Este é o ícone que dá acesso às notificações. Se receber uma mensagem, como é o caso das newsletters com leitura interna, é aqui que a irá encontrar. Assim, se quando aceder encontrar um número por cima do ícone, significa que tem mensagens novas, o número indica o número de mensagens por ler. O ponto de interrogação dá acesso à ajuda. Assim, o primeiro passo que sugerimos caso fique bloqueado é aceder ao portal da ajuda. No portal de ajuda encontra documentação de todos os módulos do Quirios. Basta procurar o módulo que pretende e irá encontrar a explicação sobre o seu funcionamento. Também pode utilizar a pesquisa para localizar rapidamente o que precisa. Caso não encontre solução para o seu problema, deve preencher o formulário em ajuda. Caso tenha uma sugestão para nos fazer, pode fazê-lo em sugestão. No menu Changelog vai encontrar todas as novidades que vamos introduzindo no Quirios. Também tem disponível o canal YouTube com vídeos explicativos de como utilizar os diversos módulos. Agora, para adicionar um novo utilizador, devemos aceder a Admin, onde vamos encontrar todos os utilizadores com acesso à subscrição. Para adicionarmos novo utilizador, clicamos em Adicionar. Se desejarmos que o utilizador seja administrador e que possa ele mesmo adicionar novos utilizadores, devemos selecionar a opção Admin da subscrição. Para poder aceder é necessário ter a opção Ativo. Devemos introduzir o nome, o endereço de e-mail e o idioma. O e-mail deve ser o mesmo que se encontra na ficha individual do utilizador para que possa ser estabelecida uma relação entre o utilizador e a ficha individual. Como exemplo, os catequistas que tenham utilizador de acesso ao Quirios têm que ter a sua ficha individual associada aos grupos de catequese e quando fazem login é através do e-mail que os seus grupos são filtrados. Quando clicar em guardar, será enviado um e-mail automaticamente para o novo utilizador com os seus dados de acesso. Por defeito, tem acesso a todos os módulos da subscrição, por isso, se desejar, pode remover as permissões aos módulos que desejar para limitar o acesso. Se, por exemplo, só desejar dar acesso à gestão da catequese, pode retirar o acesso a todos os módulos. E depois em Arquivo, selecionamos apenas Catequese, documentos individuais da catequese e sessões da catequese. Se for coordenador, também pode ter acesso às fichas individuais e famílias para poder adicionar novos elementos.
Muito importante no início de uma nova subscrição é seguir o assistente de configuração. Este assistente está dividido em passos, associados aos vários módulos, com ajuda e informações sobre o que deve ser preenchido. As configurações do passo 1, já as realizamos, por isso podemos avançar para o passo 2. No passo 2, temos a configuração dos relatórios, que permite alterar o logótipo, cabeçalho e rodapé dos relatórios base do Quírios. Acedendo à configuração de relatórios, basta selecionar o logótipo em PNG ou JPEG, alterar os dados que desejamos e guardar. O passo seguinte tem a ver com os numeradores para os vários processos. Por norma, as paróquias têm os numeradores separados por tipo de processo, como exemplo, podemos ter um livro para óbitos, outro para matrimónios, ou então ter um numerador que seja partilhado por vários processos. Esta lógica é definida em numeradores. Acedendo aos numeradores, vão surgir os vários numeradores que existem no sistema. Podemos criar novos, clicando em adicionar. Como exemplo, vamos adicionar o numerador para os matrimónios para o ano 2022, onde devemos preencher o nome, o ano. O prefixo é um identificador que surge antes do número, logo por norma não é necessário preencher. O sufixo sugerimos que coloque ano, assim facilmente identifica que determinado processo corresponde ao ano. O número atual deve estar preenchido com o número do último registro. Se estiver a iniciar um novo ano, este número deve ser 0 para que seja atribuído o próximo, ou seja 1. No entanto, se estiver a iniciar a utilização do Quírios a meio do ano, e desejar iniciar no número do processo em que está sem lançar os processos antigos para o Quírios, deve introduzir o último número utilizado, para que o Quírios atribua o próximo. Depois definimos o número de dígitos e número limite deste numerador. Clicamos em guardar. Agora que temos o numerador criado, necessitamos atribuir o numerador ao módulo. Os módulos são, por exemplo, óbitos e matrimónios. Clicamos em numeradores de módulos, e vão surgir os módulos e o numerador que está atribuído a cada módulo. Para alterar o numerador associado, por exemplo, aos matrimónios, clicamos em editar o registro dos matrimónios e em numerador selecionamos o novo numerador. Clicamos em guardar e agora, quando introduzirmos um novo matrimónio, será utilizado o novo numerador. Também podemos ter um numerador que seja partilhado por vários módulos. Para tal, criamos um numerador e de seguida devemos atribuir o mesmo numerador aos vários módulos. De seguida deve continuar a ler a informação dos vários passos do assistente para concluir as configurações base e a explicação de como utilizar os vários módulos.
Quando já não necessitar de ter o alerta do assistente, pode desligar o mesmo, clicando em Não mostrar assistente de configuração no dashboard. E concluímos esta formação de introdução e configuração do Quirius CHMS.